objetivo maior é sempre o lucro, né? O objetivo das classes dominantes é sempre o lucro, e esse objetivo tenta ser imposto a todas as instituições, inclusive as públicas, né? Então essa luta, essa disputa já existia antes desse momento mais acirrado de eleição de um candidato da extrema-direita. Mas é um processo contraditório, né? Nesse processo contraditório, nós tivemos efetivamente um processo de democratização da universidade a partir de 2003. Em números agora de 2017, um levantamento feito pela ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, né? Institutos Federais de Ensino Superior, se tem que hoje 2/3 dos nossos alunos vêm das classes populares, né? São pessoas que recebem um PIB per capita até 1,5 salário mínimo, né? Então vêm oriundos de escolas públicas. Também triplicou nesse período, também foi triplicado o número de negros na universidade. Então você teve efetivamente um processo, né, de abertura, de expansão, não só de expansão das vagas, mas a realidade das cotas, né? As cotas são interessantes. Eu sei que aqui vocês devem conhecer, mas só para a gente retomar, porque eu acho isso uma característica das cotas importante, né? Na verdade, a gente já tinha uma boa quantidade de estudantes de escolas públicas na universidade. Aquela ideia de que a universidade pública era super elitizada, ela nunca foi inteiramente verdade. Mas ela era verdade para alguns cursos. Então, os cursos de medicina, engenharia, aqueles cursos de maior prestígio social, né, que ocupam os lugares mais bem remunerados socialmente, né, economicamente. Então, esses cursos eram mais difíceis de serem atingidos pelas classes populares. Então, as cotas, elas são interessantes porque elas são adotadas para cada curso, né? Então, 50% de estudantes, né, para um determinado curso, medicina, precisa vir de escola pública, né? Isso é uma realidade revolucionária para esses cursos, que eram cursos realmente dominados pela elite, né? Os frutos disso eu acho que ainda estão para ser colhidos. Então, os cursos de medicina, os cursos de engenharia, os cursos, enfim, cursos que são mais bem remunerados, de direito, né? Os cursos agora a gente vê a grande necessidade de se popularizarem os cursos de direito. Agora estamos vendo aí o grande preço que nós pagamos pela elitização dos cursos de direito e pela ocupação elitizada dos cargos do judiciário, né? Então a realidade das cotas, ela é importante por isso. Ela entrou na universidade estipulando, né, determinando que cada curso teria ao menos 50% de alunos oriundos de escolas públicas. Isso também foi acompanhado de melhoria de qualidade, não de todo o sistema público, infelizmente, não de todo o sistema público, mas a gente aumentou o número de boas escolas públicas, né? Os institutos federais, as escolas que tinham maior investimento, as escolas técnicas do Estado, não é porque elas são técnicas, assim como não é porque são militares que dão bons resultados. Eles têm bons resultados porque tem maior investimento, né? Maior investimento por aluno, maior investimento no pagamento dos professores, né? Então essas escolas, os professores dessas escolas de tempo integral, técnicas, normalmente têm uma carga horária parecida com a universidade, já reduzida, mais tempo de planejamento, maior valorização do professor, né? Então é todo um sistema que se moveu no sentido de permitir que o aluno de escola pública estivesse nesses cursos, inclusive, com um bom nível, né? Assim, podendo realmente cursar, né? Fazer esses cursos sem dever nada aos não cotistas, né? Tanto que os resultados, se apostou muito que iria cair o nível das universidades com as cotas, e nada disso aconteceu, né? Ao contrário, hoje há uma vitalidade na universidade pública que a gente não quer perder de jeito nenhum.
é muito mais viva hoje a universidade pública do que foi há 15 anos, a época do Fernando Henrique, foi uma época de morte das universidades, né? Era um projeto de morte, então, mas houve ali uma resistência grande, não é fácil matar uma universidade, e a gente teve, com todas as contradições, porque houve contradições nesse processo, né, também de expansão das universidades e de democratização, mas com todas as contradições, ela trouxe realmente algo que para as universidades hoje é fundamental, para a gente manter a consigna da universidade pública, gratuita, laica, né? Porque hoje uma das grandes ameaças é a cobrança de mensalidades da universidade. Então, realmente, submeter a universidade à lógica mercantil. E o curso, né, um curso de graduação ou de pós-graduação, levar a quem o cursar a uma grande dívida, como hoje é nos Estados Unidos. As pessoas terminam um bom curso de graduação inteiramente endividados. Então passam muitas vezes 20 anos pagando aquele curso de graduação. Inclusive se fala nos Estados Unidos que há uma nova bolha, porque uma nova bolha financeira, porque esses financiamentos estudantis são insustentáveis, as pessoas não vão conseguir pagá-los. Então aquilo que já está em falência lá, assim como a reforma da Previdência, que já está em falência no Chile, eles querem trazer esses modelos falidos para nós, né? Mas o fato de a universidade ter se democratizado, né, nesse sentido, de realmente ter pessoas de escolas públicas, pessoas de baixa renda, filhos de trabalhadores, nos novos cursos noturnos, isso mina a possibilidade de pensar que a universidade pode ser financiada com mensalidades. Porque uma grande parte dos estudantes não poderiam pagar mesmo a universidade, né? E os financiamentos iriam endividá-los, você criaria um grande problema. Então o fato hoje, esse fato, né, de uma maior popularização nesse sentido da universidade, ela ajuda a gente a manter a consigna da universidade pública e gratuita. E manter ao menos a nossa disputa no nível que a gente não precisa lutar pela não mercantilização do ensino, né? Então a gente tem uma coisa interessante na universidade, que é ao mesmo tempo essa presença popular grande, de pessoas oriundas das classes trabalhadoras, né? E temos produção de conhecimento de alto nível. A grande parte, né, em termos de 80%, é muita coisa. Se produz na universidade ou com a participação das universidades. Isso é algo que não costuma acontecer no Brasil, é um fenômeno, né? A universidade é um fenômeno que não costuma acontecer no Brasil, porque a nossa dinâmica é de segregação social. Então você colocar os pobres de um lado, para o que é precário, né? E reservar para os mais ricos, mais bem-nascidos, ou então para uma pequena parcela de filhos de trabalhadores que chegariam à universidade e logo poderiam ser cooptados por essa visão de mundo, separar de um lado, separar do outro lado. Então a universidade, ela é hoje um lugar muito interessante, porque ela é esse lugar em que as dinâmicas de desigualdade da nossa sociedade não se completaram, né? Então você tem ali o filho do trabalhador e, ao mesmo tempo, o conhecimento de alto nível sendo produzido, né? A pesquisa em alto nível. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar em termos do que a gente tem que preservar na universidade, né? Porque ela é um fenômeno quase único, eu acho, quase único no Brasil, né? Em termos de instituição pública. É importante também, então as ameaças agora com esse governo de extrema direita é que ele é tão tosco que nos parece que ele está apontando para uma destruição até da ciência produzida, para destruir a universidade, né? Porque esse lugar da universidade pública, né, em que houve a maior entrada dos trabalhadores, esse lugar não interessa, né? Você vê os ataques que eles fizeram, sempre dizendo que as universidades são redutos de doutrinação marxista, né?
isso, o que é mentira, né? Seria bom, mas não é verdade. E assim, também não é doutrinação. Doutrinação é o que eles fazem, né? Doutrinação é o que eles fazem. Eu ouvi, a gente tem uns encontros universitários e foi apresentado um projeto, como projeto de extensão que não é, aí sim um projeto de doutrinação liberal, coordenado por um professor aposentado na FEAC. Então era um projeto realmente de doutrinação, né? Doutrinar as pessoas como é bom o liberalismo, como o marxismo é algo negativo, destruidor. Realmente não tinha nem bibliografia o trabalho do aluno. Então isso sim é doutrinação, né? Então o que nos acusam de ser doutrinadores é na verdade para assumir esse lugar de doutrinador. Nós continuamos trabalhando com compromisso, mas sem abrir mão, ao contrário, considerando como fundamental manter o rigor, manter a discussão também em alto nível, né? Considerando a experiência desses nossos novos contingentes populares que entraram na universidade. É muito difícil, como eu disse, destruir uma universidade. É muito difícil. Na época do Fernando Henrique, as universidades federais passaram um período muito difícil. Foi em torno de 10 anos, 8 anos o tempo do governo dele, né? Sem concurso. Ele não aprovou, proibiu a realização de concurso. Eu acho que ficou uma realidade parecida com a UES nesse sentido de muito professor substituto, né, Lia? Então quando eu entrei na universidade, em 2005, a idade de professores substitutos no departamento era assim, mais de 1/3 para metade do departamento. E isso vai inviabilizando também a realização da pesquisa, né? Porque o professor substituto trabalha em condições precárias, né? Em vez de abrir a vaga para que a pessoa seja admitida definitivamente, ela fica sendo contratada de 2 em 2 anos. Então fica 2 anos, vai embora, depois vem outro. Então é uma condição precária de trabalho. E então, depois desse período, a gente em grande parte, recompôs os quadros, né? Depois do Fernando Henrique, com o governo Lula. E os governos Lula e Dilma, a gente pode dizer que as universidades federais recompuseram os seus quadros. Então, hoje, provavelmente, nós seremos atacados também por aí. É uma velha forma de atacar a universidade. Então, reduzir o orçamento. Nós já tivemos isso no governo Temer, que foi o corte de terceirizados. Sempre o mais fraco é prejudicado primeiro. Então, corte de pessoal de limpeza, de pessoal de portaria, né? Então, a gente teve primeiro esses cortes, né? Mas nós sabemos que esse ataque pela redução do orçamento, ele já vem acontecendo, né? Ele já vem acontecendo de maneira bastante brutal. Acho que nós podemos resistir a ele, né? Nós podemos resistir a ele com muita solidariedade entre nós mesmos, solidariedade com os movimentos sociais. Pode haver essa possibilidade, que já está no horizonte, já aconteceu na UES, perseguição política, judicial e política, né? O judiciário tentando intervir a partir de ações de escolas sem partido, apesar de não haver sido aprovado, mas essas ações elas têm acontecido, basta que o judiciário queira, né? Você tendo um judiciário alinhado, ele já pode fazer ações na universidade de escolas sem partido, e já tem sido feito. E a perseguição a lideranças sindicais, embora o nosso sindicato, a DUFSE, não seja lá dos melhores, né? Mas as lideranças de movimentos sociais, isso pode acontecer com professores que têm uma ligação com movimentos sociais. Então a gente sabe que essas ameaças são bem prováveis de acontecer. Mas nós sabemos também que podemos resistir a elas, né? Nós podemos e iremos resistir a elas, com muita organização, solidariedade com os movimentos sociais. Em relação àquela, para finalizar só, né, aquela antiga disputa de qual é o caráter da universidade, para quem ela produz conhecimento, eu acho que aí também é preciso que tenha um movimento ativo dos movimentos sociais para a universidade, né? Deixaria essa última
né? Eu acho que aí vocês, os movimentos sociais, o movimento sem terra, dos trabalhadores sem terra, também nos ajudam. Trazendo, considerando que a universidade ela tem um compromisso com as necessidades e as lutas desses movimentos. Então, se há um problema na produção, um problema na escola, né, um problema em termos de organização social, esses problemas podem e devem ser trazidos para a universidade se comprometer também em estudá-los, pensá-los, né? Em vez de a gente ficar, como ficam pensando, né, os conservadores, de que a universidade serve para pesquisar para empresas. Então, os movimentos sociais, eu acho que precisam ter essa inserção bastante ativa, considerar a universidade como uma instituição pública. Ela existe para corresponder às demandas populares, às necessidades, às lutas populares. Então, acho que é isso, acho que isso nos ajuda também, né? Ajuda a universidade. Uma busca muito ativa dos movimentos sociais pela nossa intervenção, pelo nosso compromisso, né, com esses problemas. Então, enfim, eu agradeço pela atenção, é um início de debate, né? Muito obrigada. Bom dia a todas e todos aqui presentes. É uma alegria também estar hoje aqui na 30ª Feira Cultural. Já participei de outras. E para pensar uma temática, né, a defesa da universidade pública, gratuita, laica e popular, que na realidade não é um debate só do Brasil. Isso tem sido um debate histórico dentro da região latino-americana e caribenha. Na mística de abertura da nossa jornada, se recuperou o pensamento de Che Guevara, de pensar uma universidade pintada de povo, né, uma universidade popular. E quando a gente pensa, né, nas palavras do Che, esse ano que a Revolução Cubana celebra 60 anos, e outro cubano também, que o Che, ele era argentino, mas se tornou cubano, né, por esse espírito internacionalista e pela própria luta revolucionária que transformou até mesmo a vida dele. Mas José Martí, que é uma referência dentro do pensamento latino-americano e caribenho, ele já dizia, a propósito dos processos, né, de emancipação política dos países latino-americanos, que havia uma centralidade nesse processo, a aprendizagem de pensar com cabeça própria. E pensar com cabeça própria, tendo também a reflexão de que o nosso processo de emancipação, ele passa também por uma batalha das ideias, de como é que nós construímos também uma ciência comprometida, uma ciência crítica, uma ciência que realmente esteja ancorada, alicerçada com os processos sociais, os processos das lutas de base, para a construção de processos revolucionários, soberanos de caráter popular. E por que eu digo isso? Porque a universidade, para nós, na América Latina, ela foi um projeto tardio. Dentro da América Latina, em especial no Brasil, dos 518 anos da nossa colonização, a universidade surgiu nos últimos 100 anos, né, como um projeto, e que pouco a pouco foi um projeto que começou com as escolas de formação e depois se tornaram, né, as faculdades depois se tornaram universidades. E uma universidade que nasce não com esse espírito popular, como defendia Simão Rodrigues na Venezuela, como defendia José Martí em Cuba, como pensou o próprio Che Guevara. A universidade, como projeto, ela nasceu ancorada a um projeto de Estado-nação moderno, de fortalecimento de um projeto nacional, mas que excluía a dimensão popular, que era da classe trabalhadora, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, da população negra, das periferias e quilombolas. Então, a universidade, quando ela nasce,
ela não nasce com esse espírito popular, porque ela já é parte de um projeto de classe, de forças políticas e forças econômicas, que historicamente são parte desse processo de desenvolvimento histórico da América Latina, que no caso do Brasil é a oligarquia agrária, essa oligarquia escravista, que historicamente também controlou, como bem diz o Movimento Sem Terra, este outro latifúndio, que é o latifúndio do saber e do conhecimento, que é a universidade. Essa contradição, porque a gente sabe que essa negação histórica, Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele justamente recupera esse debate de qual é a centralidade de uma pedagogia da opressão, negando o acesso do direito à educação para a classe trabalhadora do campo e da cidade. Isso tem sido, a obra de Paulo Freire completou 50 anos e a gente vê a atualidade do pensamento de Freire, quando demonstra que realmente há um projeto de educação que é construído a partir dessa lógica do antagonismo de classe. Entretanto, a gente sabe que também é parte da luta histórica, a luta popular, o processo também de reivindicar o seu lugar de inserção dentro dessa universidade e derrubar essas cercas do latifúndio do saber, que é a universidade pública. E aí a gente observa que nos últimos 30 anos, pelo menos, no Brasil, mas também em outros países da América Latina, a universidade ela tem sido disputada pela classe trabalhadora. Um exemplo são as próprias universidades interculturais autônomas indígenas na Bolívia, no Equador, no México, que tem sido, digamos, um lugar de reivindicação das populações originárias indígenas para a construção de outra concepção de saber, de concepção de universidade, concepção de escola e de fazer pedagógico também dentro desses espaços. E nós temos também aqui no Brasil, que ano passado completou 20 anos, o próprio debate da educação do campo, que foi um debate aberto pelo MST e pelas demais organizações da Via Campesina aqui no Brasil, e que é um debate que justamente coloca em discussão como pensar um processo histórico de conhecimento de caráter popular, que inclua uma concepção de educação própria, uma concepção de escola, uma concepção de universidade. Então, aqui no Brasil, a educação do campo, ao meu ver, ela abre esse debate nos últimos 30 anos, que coincidem também, no caso, nos últimos 20 anos, porque é um debate de 97, coincide também com a nossa própria luta como classe trabalhadora pelo processo de democratização política, logo após o fim, a gente conseguir derrotar por um processo de redemocratização o que foram as ditaduras militares no Brasil. E o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, ele vai justamente ser uma conquista dessa luta histórica dos movimentos sociais do campo pelo direito de democratização do acesso à universidade. Então, por que eu recupero tanto essa discussão do PRONERA e da educação do campo, como também do que foi feito pelo movimento indígena na América Latina? Justamente para demonstrar que o processo de defesa do caráter popular da universidade, ele não é opção, porque a universidade não nasce com esse espírito dentro dos projetos nacionais. Ele tem sido muito mais resultado da luta do campo popular, que por meio tanto da discussão, a disputa das ideias na concepção teórica e política do conceito de universidade, como também no âmbito da disputa das políticas públicas, conseguiram garantir a ampliação o processo de democratização e acesso à universidade. Então, quando nós chegamos com a eleição de um governo popular pela via do voto popular, que no caso foi o primeiro governo do presidente Lula, e tudo que foi inaugurado a partir daí, a gente começa a ver como essa pressão também da base popular, ela vai refletindo também na natureza da política de educação superior no Brasil. A gente vai ter a construção de 18 universidades federais,
A gente vai ter também aproximadamente 567 institutos federais, né, uma ampliação dos institutos e a interiorização dos institutos. E a gente vai ter também uma política de inserção, né, de um alunado, um processo de democratização do acesso, que embora seja contraditório, porque por um lado você vai ter também, dentro do marco da política de educação superior, o financiamento para o acesso à educação privada, e o financiamento é justamente esse risco do endividamento, mas claro, o Estado, o pacto do Estado é com capital financeiro, então por isso que não vai abrir mão. Mas você vai ter também a política de cotas universitárias, que vai permitir também que uma ampla capa, né, uma ampla camada dessa juventude do campo popular consiga adentrar na universidade, né, nas universidades públicas brasileiras. E esse acesso, se nós paramos, nós que já vemos também, a gente já vem de uma trajetória dentro da universidade, seja como estudantes ou agora como docentes, a gente observa como uma política social, né, quando ela realmente é conduzida pelo poder popular, há uma incidência concreta dentro desses espaços, e no caso da universidade, a gente observa como há uma mudança no próprio paradigma de construção de conhecimento dentro da universidade nos últimos 20 anos. Por exemplo, na década de 50, as universidades públicas brasileiras, elas vinham de um processo de diálogo com outras universidades públicas latino-americanas e caribenhas, de pensar realmente o nosso caráter dependente, né? A discussão da teoria da dependência, o caráter dependente da nossa economia, era uma discussão comum na América Latina. O pensamento crítico também, né, em torno à teoria marxista, mas também o pensamento social latino-americano, era um elemento comum também com nossas universidades. E com a ditadura militar isso foi silenciado, né? No Brasil foram tempos de censura e silenciamento de determinados diálogos que eram estabelecidos entre as universidades públicas brasileiras e outras universidades da região. E agora no marco, né, de um governo de caráter popular, como foi o período, né, dos governos do Partido dos Trabalhadores, e a inserção também da classe popular dentro da universidade, a gente observa como algumas temáticas, elas se tornam também, novamente, elas entram outra vez na arena de disputa do conhecimento. Como a discussão da questão negra, né, que era uma questão também que foi silenciada após a década de 60, e o movimento negro, o movimento de mulheres negras que disputaram esse espaço, colocaram a pauta também da discussão da questão negra. A questão agrária, a partir do Pronera, mas também no diálogo que o Pronera conseguiu articular com aproximadamente 90 universidades públicas no Brasil, tanto nos cursos de licenciatura, né, oferecidos para dirigentes, militantes e a juventude também do campo, dos diferentes movimentos do campo, como também na própria partir da agenda política que a universidade começou a assumir com esses movimentos. Por exemplo, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular, que nós já vamos no 6º ano esse ano. A discussão, né, da diversidade sexual, da comunidade LGBT+, o debate em torno à violência de gênero e a luta das mulheres. Então a gente vê que a presença popular dentro da universidade, ela vai ampliando e tornando também mais crítico o caráter de discussão do que é produzido cientificamente pela universidade, e a que serve, né, finalmente, esse conhecimento produzido numa perspectiva de fortalecimento das lutas populares. Então, pese as contradições, no último período a gente vinha com esse cenário, né, de ampliação das temáticas e do enfoque também que era dado ao papel social, político e cultural da universidade no Brasil. No contexto de golpe e no contexto também, né, de retorno da ultradireita aqui no Brasil, a gente vê que justamente a grande ofensiva é contra esse processo, né, de construção histórica de um conhecimento popular.
Porque quando nós vemos, né, o argumento de que não querem que a universidade seja um espaço de doutrinação, o que está por trás é justamente uma ofensiva na batalha das ideias, como dizia de José Martí, de silenciamento dessa pauta histórica, né, a pauta histórica dos movimentos que já acontecia fora da universidade, mas agora também acontece dentro da universidade. Então, uma forma de realmente retomar o caráter burguês da universidade na construção da ciência. E um caráter também de classe, porque o que é financiado, nós que estamos na universidade, nós sabemos que os projetos financiados pelo CNPq e pela CAPES, ele tem caráter ideológico e regional, sim. Muitos projetos do agronegócio estão sendo fomentados com recursos públicos, né, da CAPES e do CNPq, né, para fortalecer também a área do agronegócio, da mineração, da energia eólica, que são projetos de desenvolvimento que atendem aos interesses do capital transnacional e que vão diretamente contra todo o processo de construção de saberes populares e de uma ciência popular construída nos territórios, incluindo também os territórios urbanos, né, se a gente pensa a concepção do território numa perspectiva mais ampla. Nesse sentido, quais são os desafios para ir também finalizando? Nós vamos entrar novamente, porque nós já passamos por isso durante a ditadura militar, né, e o triste é que não foi pela força das armas, mas pelo voto. Um processo realmente de perseguição e um processo também de violência dentro da universidade. O ano passado nós terminamos o ano observando casos concretos de violência física e violência também verbal dentro das universidades contra as populações que conseguiram ter acesso nesse processo de democratização ao ensino superior, né? Principalmente a população negra, a população também indígena, a juventude camponesa também, que a gente viu os relatos também de violência sofridos dentro da universidade. O risco também de não termos mais sequer, né, financiamento para projetos. Essa semana mesmo tivemos uma semana pedagógica na UES, e a preocupação era, agora a gente vamos ter que camuflar o nome dos nossos projetos para conseguir financiamento, porque parece que algumas palavras, se a gente colocar no título do projeto, já é vetado. Mas eu acredito que é um caminho sem volta. Concordo que não é fácil você destruir a universidade, menos ainda destruir a universidade quando você já conseguiu ocupá-la, né, a partir da base popular, como é o caso da Universidade Pública Brasileira, que hoje existe concretamente presença do campo popular dentro da universidade. Nós temos algumas iniciativas também da base popular na defesa da universidade. Como eu falei, a jornada universitária, ela tem sido um espaço também de defesa do pensamento crítico dentro da universidade e de articulação de uma agenda também com os movimentos sociais do campo e também com a classe trabalhadora da cidade. Há 2 anos, no México, também tem sido impulsionado pelo movimento zapatista um debate muito, muito, muito importante nesse contexto da defesa de uma ciência popular, que é o encontro Consciências pela Humanidade, justamente um encontro em que se reúne pesquisadores, pesquisadoras das diferentes áreas do conhecimento no México e também em outros países, para pensar como construir uma ciência popular, uma ciência que realmente esteja vinculada às lutas nos diferentes territórios. E a gente vê que esse movimento, né, aqui no Brasil nós estamos dentro de um governo fascista e infelizmente é um cenário latino-americano, porque a gente olha que a ofensiva é no Brasil, é na Argentina, é no Chile, em outros países também que historicamente vem sofrendo essa ofensiva também contra a educação pública, mas nós também devemos ver que essa articulação das resistências, ela também é internacional, né? Porque às vezes a gente vê, usando aqui a metáfora dos zapatistas, a hidra capitalista, que você corta uma cabeça e sai 2,
Mas nós também somos muito, e aquela canção do Cancioneiro das Resistências, que quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro, significa que nós também somos essas formigas, e bicho ruim é formiga mordendo os pés, né? Então que nós sejamos essas formigas, né? Formigas no sentido realmente de continuar um trabalho de formação sem temer, né? Sem temer as perseguições, porque nos grandes momentos de contradições são momentos também que emerge a luta popular com mais força. E agora também no momento, né, de luta da América Latina, a gente revive os 60 anos da Revolução Cubana, que é exemplo de uma educação pública gratuita, laica, popular. Nós relembramos os 25 anos do levantamento armado zapatista, que inclusive com a consigna eles celebraram agora no dia 1º. Nada é impossível até chegar à véspera, porque justamente quando houve o levantamento armado, eles disseram, né, que pensavam que seria impossível. Já são 25 anos de construção da autonomia em territórios indígenas no México. Nós vemos também a articulação das mulheres. Nós mulheres também, no último período, temos sido também vozes que temos disputado essa produção de uma ciência também, com voz, né, com corpo e com sentimento de mulheres também luta dentro da universidade. E nós temos também todos os movimentos populares, né, que aqui também hoje estão presentes, que estão nos escutando, e a gente sabe que a universidade não há mais volta. Eles não vão conseguir a ofensiva virar, mas eles não irão conseguir destruir esse caráter popular, porque a gente já derrubou a cerca do latifúndio do saber e do conhecimento. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, registrar o prazer e a alegria de estar aqui, um lugar que eu frequento bastante, e pela primeira vez participando do debate, mas também reforçando uma parceria, né, que já tem se construído entre a Unilab, MST e os movimentos sociais. Então é bastante importante eu estar aqui, né, dividindo esse espaço com vocês, né, com todos e todas, e também trazendo essa discussão sobre a universidade, uma perspectiva da universidade popular, né? A discussão sobre universidade muitas vezes pode ser intelectualizada demais, né? Muitas vezes ela pode ser apropriada por pessoas que historicamente, né, tiveram à frente, né, que foram mais beneficiadas pela universidade, né? Mas discutir universidade deve despertar também um interesse em todo mundo que tem uma preocupação com uma discussão sobre projeto de sociedade, tá? Então, quando a gente estuda a universidade, quando a gente discute, né, a função social da universidade, a gente está pensando qual é o lugar estratégico que a universidade tem dentro de um determinado projeto de sociedade, e é isso que realmente está em jogo, né? Então, é bastante importante a gente fazer essa discussão não afastada, né, do povo, não alheia, né, às demandas do povo, né? Daí falar então de uma universidade popular. O termo, né, universidade popular, ele já está bastante consolidado no campo da educação, né? Ele tem uma amplitude um pouco grande. A gente pode falar de universidade popular no sentido de uma educação não formal, né, para pensar estratégias também de formação dentro dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a Escola Florestan Fernandes como um modelo de universidade popular, embora ela não tenha um curso de graduação, não um diploma, mas ela é uma universidade popular porque está formando, né, conhecimento e intelectuais para atender, né, a demanda dos movimentos populares, né?
Então, há uma série de iniciativas já históricas de universidades populares nesse sentido, tá? Mas recentemente, né, a gente pode também falar de um projeto de universidade popular no campo da educação formal, tá? E a gente pode se referir a um certo grupo de universidades criadas no governo Lula como, né, universidades populares, tá? Então a gente tem a Universidade da Fronteira, a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? A gente tem a UNILA, a gente tem a Unilab, a gente tem a Universidade dos Pampas, a Universidade do Vale do Rio São Francisco, como projetos de universidade popular, tá? Muito embora nem sempre o termo vá aparecer, né, nos projetos dessas universidades, tem muita gente reivindicando, né, os projetos dessas universidades como de universidades populares. E aí um convite, né, para a gente ler, né, as diretrizes dessas universidades e tentar enxergar ali justamente que projeto de sociedade está sendo pensado a partir do lugar estratégico que essas universidades têm, tá? Então, né, como a Lia disse, são demandas dos movimentos populares que forçaram, né, a essa política para o ensino superior, tá? E eu queria falar um pouquinho do caso da Unilab, tá? Dentro desse campo, então, dessas universidades que foram criadas a partir de 2008, nesse curto espaço de tempo aí, 2008, começo dessa década, tá? Uma coisa importante é pensar que essas universidades, enquanto modelo, né, de educação superior, vão um pouco além da democratização do acesso, que é um dos itens importantes para a gente pensar a ocupação dos espaços da universidade pelos setores populares, né? Mas que não é ainda suficiente para caracterizar um projeto de educação popular, né? Então, o acesso é o primeiro passo, mas não é o único, né? Porque muitas vezes o acesso à escola e à universidade ainda está dentro de uma concepção de uma educação que eu vou chamar aqui de tradicional, dentro de uma concepção de universidade tradicional, né, que tem uma função de tentar inserir determinados setores da sociedade num projeto de sociedade que mantém-se pautado numa estrutura de desigualdade, que é pensar a universidade como um lugar de ascensão social que não questiona as estruturas de desigualdade da sociedade. Então, a democratização do acesso, muitas vezes, cria um problema nas universidades, que é a tentativa, né? E aí, para usar aqui um termo bastante caro para a gente que pensa a internacionalização a partir dos países do Sul, né? Que é de colonizar, né, determinados segmentos da sociedade para um modelo de sociedade que não se discute, que não está em pauta, né? Então a democratização é o primeiro passo, mas é ainda insuficiente. E se a gente fala de uma universidade que deve ser pública, gratuita e laica, né, e que muitas vezes a gente complementa, né, com a ideia de que essa educação também tem que ser de qualidade, a gente tem que se dar conta que aí também existe uma armadilha, né? Porque a gente fala de qualidade em que perspectiva? A partir de que critérios, né? Popular, então, deveria ser o critério que define qual é a qualidade da educação que a gente quer, né? Isso nos leva a pensar não só o perfil daqueles que estão ingressando à universidade, mas também o perfil do egresso, né? E isso nos leva a pensar, né, uma nova concepção de currículo, né, uma nova concepção de educação e de formação que atenda, então, né, aos interesses, de fato, do povo, né? Então, o Trachtenberg dizia que a universidade, historicamente, é antipovo, não só porque não permitiu o acesso do povo, mas porque
enxergava e produzia uma sociedade que não contemplava, né, o povo também como tendo acesso aos privilégios, né, dos produtos sociais, né. A Unilab, então, junto com essas outras universidades, tá? E aí eu vou falar da Unilab também pensando muito das contradições de implementação de um projeto, né, que nas diretrizes é extremamente bonito, extremamente importante, né? Foi lendo as diretrizes que eu me interessei por prestar concurso na Unilab, então, assim, enxergar justamente uma universidade onde eu tivesse a possibilidade, né, de concretizar boa parte daquilo que eu já tinha como concepção e valor para a educação, né? Mas eu vou falar das contradições também da implementação desse projeto, imaginando que são coisas parecidas que ocorrem nas outras universidades populares, né? São universidades recentes que devem ser estudadas, que devem ser pesquisadas, até para a gente verificar, né, quais são os desafios e as possibilidades para a construção de uma universidade popular. Há uma necessidade, então, de uma ciência descolonial, né? Uma ciência que não atenda ao modelo tradicional de universidade, que tem algumas características, tá? Essa universidade tradicional é elitista ou forma para os interesses de uma elite, né? Quando a gente fala de uma universidade mercadológica, tem dois sentidos aí, tá? Tanto mercadológica, quando pensa a produção de conhecimento para entender os interesses de um complexo bélico industrial, que financia boa parte das pesquisas e que tem também as condições de se beneficiar de muito da pesquisa que se faz nas universidades tradicionais, né? E é mercadológica também porque, né, tem agora a gente está vivendo um período muito forte disso, de uma tentativa de fortalecimento do ensino superior particular, né, e que trata a educação como produto, né, como produto do mercado, tá? Então essa é uma das características, né? São algumas das características que a Universidade Popular vem contrapor, tá? A concepção do currículo da Unilab, a partir da própria construção dos seus cursos, tinha como objetivo, então, contrapor isso. Se pensou em 5 áreas de conhecimento e de formação, né? Produção de alimentos, e aí pensar a agronomia, né, numa perspectiva que não é a do agronegócio, tá? Então são poucos os cursos de agronomia, né, que de fato são construídos a partir de uma perspectiva de agricultura familiar, né? Então essa é a primeira coisa, a produção de alimentos numa perspectiva da agricultura familiar. Saúde, de enfermagem, né, que, como pensado lá nas diretrizes, também privilegiava o campo da saúde popular, né? Então pensar, inclusive dentro de algumas concepções dos países parceiros, né, que compõem a Unilab, que significa Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, tá? Que tem intercâmbio, né, e cooperação com os países africanos de língua portuguesa, que são Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola, e também Timor-Leste, que é um país asiático que também, né, tem a língua portuguesa como uma das línguas oficiais, tá? Então, pensar o papel desse enfermeiro, dessa enfermeira, dentro de um determinado protagonismo, né, que deselitiza, né, a função da medicina, tá? Como também um lugar, não só como direito, né, mas como medicina e direito, como esses lugares privilegiados e ocupados pela elite. A tecnologia de produção de energias sustentáveis, tá? Então, engenharia de energias, pensando produção de energias sustentáveis. A administração pública, né, que também se contrapõe aqui ao modelo de administração de empresas, que é predominante,
Tá? Então, somos um dos poucos cursos, uma das poucas universidades que tem esse curso de administração pública, e a formação de professores, para pensar também a necessidade de fortalecer a educação básica, né? Sempre pensando na realidade dos países parceiros e também, né, do contexto onde a universidade está inserida, que é o interior do Ceará, né? Redenção, e também interior da Bahia, em São Francisco do Conde. Tá? Então são 5 áreas de formação que pensava também 5 demandas dos setores populares, e que constrói cursos que são bastante diferentes daqueles hegemonicamente construídos nas universidades tradicionais. Ou seja, está pensando um perfil de egresso que não vai atender, né, aos interesses do mercado, que não vai atender aos interesses do capital, né, mas que vai atender demandas para o fortalecimento dos setores populares. Tá? E aí, como eu disse, né, pensar o projeto é uma coisa que a gente tem que estudar e verificar, né, justamente, inclusive, a maneira como esses projetos foram construídos. Não foram de cima para baixo, pelo contrário, porque houve a participação maciça, né? No caso da Unilab, por exemplo, do movimento negro, né, que tinha demandas específicas para pensar a situação da população negra no Brasil, particularmente no Ceará e na Bahia, né? Mas também pensar, né, a condição de estudantes africanos dos países parceiros, que muitas vezes vinham para cá seduzidos por uma certa propaganda de algumas universidades, né, que prometiam coisas que, quando os estudantes chegavam aqui, não encontravam aquela realidade. Então tinha muita gente em situação de bastante vulnerabilidade, né, e que também vai ser contemplado nesse projeto da Unilab, né. Então esses documentos revelam uma construção coletiva para, né, pensar uma educação alternativa ao modelo consolidado nas universidades, da qual boa parte dessas pessoas estavam excluídas, e que, quando entravam, também não eram contempladas por aquela formação que era oferecida. Tá? Mas, né, e aí trazendo um pouquinho também a discussão para uma questão mais do conhecimento, mais epistemológica, né? Nós temos resistências, né, que vêm de fora das investidas e dos ataques do governo e etc., mas também muitas dificuldades de implementação desse projeto, que vem de uma dificuldade de assimilarmos, nós, professores, professoras, gente da gestão envolvidas na universidade, de assimilarmos justamente a necessidade de nos transformarmos, né, para essa universidade popular, uma vez que nós não fomos formados, né, numa universidade popular, né, não fomos formados em cursos que têm essas perspectivas que a universidade cria, né, nos paradigmas científicos, né, que ela tenta implementar. Então, por exemplo, a interdisciplinaridade é um dos eixos, né, didáticos e metodológicos que nós tentamos implementar, mas dentro do qual nós não fomos formados, né? E isso significa uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo é um desafio que nos motiva a quem tinha justamente esse sonho dessa universidade, mas que desmobiliza muita gente que ainda está preso a uma concepção de universidade tradicional. No caso do corpo docente, significa perder um certo status, perder, né, a briga que a gente tem acerca da promoção da igualdade envolve a perda de privilégios de uma parte que se beneficiou historicamente disso e que não quer perder justamente esse privilégio, né? Então, não só
a concepção didático-metodológica a partir da interdisciplinaridade, mas até mesmo, né, estabelecer o que deveria ser critério para definir a qualidade da educação, né? Como eu disse antes, a qualidade não se define por si mesma, porque a educação não é um fim em si mesmo, né? Se ela atende a um determinado projeto de sociedade, é o quanto ela, né, contribui para esse projeto que define qual é a qualidade que ela tem. Então, por exemplo, trazer um universo multicultural e intercultural como é a Unilab, que embora tenha a língua portuguesa como o eixo que, né, aproxima todo mundo, tá? E pensar, por exemplo, o domínio dessa gramática, desse português dominante, inclusive, né, como língua do colonizador, como um fim em si mesmo para medir a qualidade da formação educacional, me parece não ser o melhor caminho, né? Me parece não colocar a discussão no lugar certo, né? Que é não ter pessoas que dominem a língua culta, mas que tenham, pelo contrário, capacidade de usar, inclusive, isso como uma estratégia de resistência ou de luta, né? Então, essas são contradições que a gente vai vivenciando no dia a dia da implementação do projeto, que mostra que, né, as contradições da sociedade capitalista muitas vezes também vão se infiltrando nesses espaços que, teoricamente, seriam espaços privilegiados de resistência, né? Então, daí a ênfase, né, em pensar que é necessário lutar, sim, pela universidade pública, gratuita, laica, né, mas que ela seja, acima de tudo, popular, né, e que a gente possa, então, encontrar na universidade popular os critérios para construir nossas estratégias de luta, de resistência, e pensar também pelo lado, né, para não olhar tudo dentro de uma perspectiva negativa, que é a ascensão de um governo de extrema direita e tudo mais que a gente tem vivenciado agora, pensar que essa ascensão só se dá como reação, né, aos avanços que nós temos conseguido nos últimos tempos, justamente no campo inclusive no campo da educação popular, né? Então, se essa universidade vai ser atacada bastante, como já tem sido, significa que também, de certa forma, ela tem cumprido o seu papel, né? Significa que se a gente não é atacado, a gente não está incomodando, a gente está coadunando com os interesses de uma sociedade desigual construída a partir de um dos fundamentos que é a universidade tradicional, né? E finalizando, né, então, como eu disse no começo, pensar a universidade também como espaço a ser ocupado, como espaço a ser disputado, né, como um dos lugares da nossa luta, tá? Muito obrigado a todas e todos, né? Olá, eu sou Irenísia Oliveira, professora da Universidade Federal do Ceará. Eu estive aqui hoje no Centro de Formação Frei Humberto para um debate sobre a universidade pública, gratuita, laica e popular. Então, houve 3 falas, a minha fala, da professora Lia, da UES, do professor Leandro, da Unilab, e nós falamos sobre o processo de democratização da universidade na última década, o processo de democratização do acesso, como isso foi importante e transformou realmente a realidade das universidades públicas, né? Hoje é grande participação popular de filhos de trabalhadores e trabalhadoras nos cursos da universidade, inclusive os cursos mais disputados, medicina, direito, as engenharias. Então isso é um processo muito importante, 2/3 dos estudantes hoje da universidade têm essa realidade. É muito importante para manter o caráter público da universidade, garantir que ela se aprofunde como uma universidade popular
Inclusive foi apontado que seria necessário para que ela seja realmente popular, não só o acesso, mas também uma mudança de currículos que atenda melhor as demandas das lutas históricas das classes trabalhadoras. Então a discussão foi nesse sentido, né, na perspectiva de como a universidade pública, mesmo no momento de maiores ataques, de grandes desafios, que é o momento atual, com a ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil, nesse momento mesmo a gente fazia a disputa da universidade para aprofundar esse processo que agora está sob ataque, de popularização da universidade, de que a universidade possa atender às demandas coletivas da sociedade, em saúde, educação, enfim, em todas aquelas demandas que são importantes para a grande maioria da sociedade.